E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma lição. Hoje a gente vai desvendar uma das inovações mais fascinantes da infraestrutura blockchain. A rede Solana já é famosa por ser incrivelmente rápida e eficiente, mas convenhamos, quando o assunto é armazenar dados diretamente na blockchain, a conta chega, e chega alta. É exatamente aí que entra um desafio gigantesco. Como escalar ativos digitais avançados sem simplesmente torrar todo o orçamento de um projeto? Como a gente pode criar, sei lá, coleções imensas sem pagar uma verdadeira fortuna em taxas de armazenamento? É essa engenharia brilhante que vamos explorar hoje. Para entender a cura, a gente precisa primeiro entender a dor. E essa é aquela pergunta que literalmente tira o sono de muito desenvolvedor por aí. Como armazenar milhões de NFTs sem esgotar os recursos? Lá na Solana, alocar espaço exige pagar uma taxa contínua, o famoso rent, ou aluguel de conta. Agora imagina tentar lançar uma coleção com 1 milhão de itens. Se cada um desses itens precisar da sua própria conta na blockchain com todos os dados atrelados, o custo desse aluguel vai para as alturas. Fica financeiramente e tecnicamente impossível sustentar essa ideia ingênua de guardar absolutamente tudo on-chain. E para entender como contornar isso, o nosso roteiro de hoje é super direto. Parte 1, o desafio do armazenamento. 2, o modelo do armazém. 3, mecânica e árvores de Merkle. 4, um exemplo prático de uso. E por fim, a parte 5, trade-offs, avaliando as vantagens e os custos. Então vamos começar pela parte 1. O desafio do armazenamento e o real problema de adotar um armazenamento ingênuo na blockchain. Como a gente comentou, a Solana cobra custos reais por conta. Se cada arte digital, cada itemzinho de um jogo tiver que morar integralmente dentro da sua própria conta, a rede inteira fica sobrecarregada. É tipo tentar salvar a internet inteira no HD de um computador só, não dá. A resposta brilhante para isso atende pelo nome de compressão de estado. Basicamente, a ideia é armazenar apenas um resumo minúsculo e verificável on-chain, enquanto o peso pesado daquela montanha de dados fica off-chain, em arquivos externos. E o pulo do gato é que isso é feito mantendo 100% da integridade criptográfica. A blockchain só precisa de uma provinha matemática irrefutável. A gente elimina o peso morto, mas mantém a segurança absoluta. Avançando para a parte 2, o modelo do armazém. Vamos tentar entender essa compressão visualizando o mundo físico. Pensem com a gente num armazém gigantesco. No modelo tradicional de blockchain, temos um gerente à beira de um ataque de nervos tentando manter um livro-razão completo, anotando cada parafuso dentro de um escritório super apertado e caro. É lento e ocupa muito espaço, certo? Agora, olha para o modelo comprimido. Em vez desse livrão pesado, o gerente guarda os recibos detalhados num arquivo lá em outro prédio que é infinitamente mais barato. E no escritório dele? Ele só cola um papelzinho na parede com um resumo diário. Se alguém quiser conferir algo, é só bater o recibo do arquivo com o resumo da parede. Simples assim. E essa analogia traduz perfeitamente como a Solana lida com os NFTs, os famosos NFTs comprimidos. Trazendo para o nosso mundo, aquele papelzinho com o resumo na parede é a raiz de Merkle, que fica on-chain e quase não ocupa espaço. Já as caixinhas físicas e os recibos detalhados representam a metadata arquivada, ou seja, as imagens, os vídeos, os atributos. Tudo isso vive off-chain, em sistemas descentralizados, tipo IPFS ou Arweave. A blockchain da Solana é só a parede do escritório, segurando aquele resumo que garante que os dados lá do arquivo são totalmente autênticos. Entrando na parte 3, mecânica e árvores de Merkle. Como é que essa verificação toda acontece nos bastidores? O processo para substituir aquele armazenamento pesado é incrivelmente elegante e segue 3 passos rápidos. Primeiro, a pessoa apresenta a folha de Merkle e uma prova, que é como se fosse o recibo lá do nosso arquivo. Passo 2, o programa on-chain pega esses dados e roda uns cálculos super rápidos, recomputando hashes de forma matemática e determinística. E no passo 3, ele simplesmente compara o resultado dessa conta com a raiz que já estava guardada na blockchain. Se os números baterem perfeitamente, o contrato inteligente diz: beleza, isso é legítimo. Tudo rola em frações de segundo, sem precisar baixar arquivos imensos. Tá, mas o que tem dentro dessa tal folha que a gente apresenta para o programa? O segredo aqui é ser minimalista. Uma folha Merkle tem basicamente 3 coisinhas essenciais: o ID único do token, a chave pública de quem é o dono atual e um hash bem compacto que serve como uma âncora, apontando lá para a metadata pesada off-chain. É literalmente só o esqueleto da identidade e da posse daquele ativo. Zero excessos, só o estritamente necessário para garantir a segurança da verificação. Chegamos na parte 4. Exemplo prático de uso. Vamos ver como seria cunhar uma coleção de 1000 NFTs usando essa tecnologia? Olha bem para esse número. 1. Apenas uma única conta on-chain é necessária para ancorar uma coleção inteira de 1000 NFTs comprimidos.
É uma continha minúscula e barata para guardar a raiz de Merkle de todos esses itens de uma vez só. Se a gente fosse pelo caminho tradicional, precisaríamos pagar o aluguel para 1000 contas separadas. A economia aqui não é pouca coisa, ela é absurda, neutralizando de vez o problema da proliferação de contas e fazendo com que lançamentos gigantescos sejam totalmente viáveis do ponto de vista financeiro. E como é o ciclo de vida dessa belezinha? São 3 fases. Na fase 1, a gente tem a cunhagem. As folhas são agrupadas numa árvore off-chain e apenas o resumo, a raiz, vai parar na Solana. Na fase 2, a mágica da visualização acontece bem rápido. Se o marketplace quiser mostrar o NFT, ele busca a imagem off-chain, monta a prova matemática e verifica contra a raiz on-chain. Para o usuário final é super transparente, nem dá para anotar. E na fase 3, se rolar uma venda, um serviço off-chain prepara a atualização, refaz a matemática e manda uma instrução para atualizar a raiz lá na blockchain. A rede só registra a mudança de forma super leve. E agora a nossa parte 5, Trade-offs. Vamos colocar as vantagens e os custos na balança, pesando armazenamento contra a latência. Claro que não existe almoço grátis, né? A compressão economiza rios de dinheiro, mas exige alguns compromissos operacionais importantes. Olha como a pegada de armazenamento despenca de milhares de contas para uma única raiz. O custo de aluguel também vai para o chão. Mas reparem no resto. A latência, ou seja, o tempo de acesso no estado comprimido, fica um pouquinho maior porque o aplicativo tem que buscar coisas fora da rede antes de carregar a imagem. E o tal do encargo operacional? Bom, enquanto no modelo tradicional a blockchain faz tudo sozinha, no estado comprimido a gente depende de indexadores e arquivadores externos suando a camisa nos bastidores para sincronizar arquivos e calcular as provas. O trabalho pesado sai da rede e vai para a infraestrutura ao redor. Por isso, existe uma regra de ouro para quem está construindo nessa área. A compressão é absolutamente fantástica para coleções focadas em atestados, onde se lê muito e se altera pouco, tipo ingressos, certificados ou artes onde o dono muda, mas a imagem em si fica intacta. Agora, se o projeto exigir atualizações frenéticas e atômicas a todo instante, aí a coisa complica. Pensa na barra de vida de um personagem num jogo de ação on-chain. Ter que atualizar a árvore off-chain a cada golpe que o personagem toma seria um pesadelo logístico enorme. E essa frase captura a essência de tudo que vimos até agora. A fronteira de confiança se move do armazenamento on-chain direto para a matemática determinística. É uma mudança de paradigma real. A gente não precisa mais confiar cegamente que um servidor absurdamente caro está guardando os nossos dados inteiros e nem precisa pagar aluguel eterno por espaço redundante. A gente confia pura e simplesmente nas leis inquebráveis da criptografia para provar, a qualquer momento, que os ativos arquivados são reais e indiscutivelmente nossos. O que deixa a gente com um pensamento bem provocativo para fechar essa explicação. Se a matemática pura e uma boa rede de indexadores off-chain podem assumir esse fardo colossal do armazenamento e liberar a blockchain, qual é, afinal, o verdadeiro limite de escala para a Web3? Essa tecnologia destrava aplicações bilionárias que antes eram só sonhos. Esperamos que essa lição visual tenha deixado claro o poder gigante da compressão de estado. Na nossa próxima análise, vamos abrir ainda mais o capô e conferir a anatomia exata de um NFT comprimido. Um grande abraço e até a próxima!